falar um pouco sobre trabalho e felicidade. Antes de falar do papel do trabalho na felicidade, vamos definir um pouco mais claro felicidade. E eu sempre começo, e gosto de começar, separando bem claramente dois tipos de felicidade. Uma que eu gosto também, tendo a chamar de felicidade aristocrática, e outra a felicidade democrática. A felicidade aristocrática corresponderia àquelas pessoas que acham que a felicidade obrigatoriamente está vinculada a momentos em que a gente é muito destacado, ou pela riqueza, ou pela beleza, ou pela fama, e, portanto, uma condição muito especial e muito incomum que beneficiaria um pequenino grupo de pessoas e condenando, de alguma maneira, a infelicidade à grande maioria da humanidade. Eu não gosto de pensar na felicidade desse jeito, até por causa desse caráter excludente que ela tem, que deixa infeliz e triste a maior parte da humanidade. Eu gosto de pensar nas felicidades como democrática, aquela que reúne ou que contém propriedades cuja realização é viável para todo mundo, ou seja, o fato de eu ser feliz não aumenta nem diminui a chance de outras pessoas serem também felizes, ou seja, completamente diferente da felicidade, por exemplo, se ela for acoplada ao dinheiro, porque todo mundo sabe que o dinheiro não tem em quantidade suficiente para dar felicidade para todo mundo. Então, eu prefiro definir felicidade como três ingredientes. Primeiro, a ausência de grandes e dramáticos sofrimentos e dores, ou seja, a ausência de fome, de sede, de doenças, de dores físicas tratáveis e curáveis, ou seja, condição que define um bem-estar por ausência de sofrimento. A ausência de sofrimento, ou o fim dos sofrimentos, define um tipo de prazer muito importante e que, desde o Schopenhauer, se chama de prazer negativo, ou seja, prazeres que derivam do fim da dor. Né? Os prazeres negativos são assim: o indivíduo está com sede, então ele está com sensação desagradável de sofrimento, aí ele toma a água, ele bebe, e aí desaparece aquele mal-estar, e isso determina um prazer negativo, ou seja, o prazer que deriva do fim da dor. O indivíduo está com fome, isso também determina, quando ele consegue comer, consegue comida para se alimentar, determina um prazer negativo, quer dizer, um prazer que deriva do fim da fome. Se o indivíduo está doente, quando ele recupera a saúde, ele tem um prazer negativo, porque ele volta ao estado de equilíbrio, ao estado zero. Então, os prazeres negativos levam o indivíduo do negativo para o zero. O zero, que é esse momento de paz, de serenidade e de harmonia, também passear em torno desse estado de serenidade ou de harmonia, de homeostase, de equilíbrio, é parte do ingrediente da felicidade, apesar de que muitas pessoas vivem esse momento de equilíbrio, de harmonia, como tedioso e difícil de ser vivenciado. Além desses prazeres negativos, esse equilíbrio, dessa paz e bem-estar do não ter dores e sofrimentos, ainda existem os prazeres positivos. Alguns deles são acoplados a prazeres negativos. É o caso, por exemplo, na gastronomia. O indivíduo pode ter, vamos dizer, uma alimentação super banal, simplesmente para matar a fome, e pode ter uma alimentação requintada, que seria acoplar prazeres gustativos positivos à necessidade de satisfazer, vamos dizer assim, a alimentação, satisfazer o bem-estar do organismo, satisfazer um prazer negativo de matar a fome. Então, além de matar a fome, pode ser também uma experiência positiva. Entre os prazeres negativos, um que é muito interessante é o do amor. O amor, por exemplo, é um prazer negativo, peculiar, é um prazer que deriva do fim de uma sensação de desamparo e de desconforto que todos temos quando estamos sozinhos. Então, sozinho dá uma sensação de desamparo e de solidão desagradável, e quando o indivíduo encontra uma parceria sentimental ou se aproxima de algum parceiro sentimental importante, que pode ser um parceiro amoroso, mas pode ser também um amigo, pode ser um parente querido, né? Há uma sensação de aconchego que é um remédio para o desconforto. Então é um prazer negativo que nas relações amorosas pode muito bem se acoplar ao prazer positivo, tanto de caráter carnal, porque o sexo é um importantíssimo prazer positivo, não é preciso dor nenhuma para o indivíduo ter vontade de praticar o sexo,
Então, e o sexo praticado no contexto amoroso pode ser uma forma muito agradável e gratificante. Então, você tem aí um prazer negativo, que é a resolução do desconforto da solidão, e ao mesmo tempo o prazer positivo do sexo e também da boa companhia, das boas conversas, que são prazeres muito agradáveis e de caráter positivo também. Porque no fundo os prazeres positivos são poucos, são os do corpo, os do sexo, da dança, do exercício, da prática esportiva, e os prazeres intelectuais, música, filmes, boas conversas, gosto por leitura, por aprender, principalmente os prazeres relacionados com o aprendizado, que eu acho que tem autonomia, não tem nada a ver com os prazeres sexuais. Onde é que entra o trabalho? O trabalho entra de várias maneiras na vida da gente. Em primeiro lugar, ele entra como, vamos dizer assim, através do dinheiro que se ganha no trabalho, como atenuador dos sofrimentos e, portanto, gerador dos prazeres negativos. Se ganha dinheiro para poder ter um seguro-saúde, para poder ter uma moradia, uma casa confortável, onde se produz comida também agradável e onde se pode também matar a sede e ter todo tipo de proteção contra frio, contra todas as adversidades. E é um ponto, então, muito importante o dinheiro nesse aspecto. Quer dizer, o dinheiro é importante, esse fator de felicidade, como remédio para os prazeres negativos. É óbvio que se sobrar um pouco mais, ainda um supérfluo para alguns prazeres positivos que dependem do dinheiro, quase todos os prazeres intelectuais, alguns passeios, férias, descansos, etc., todos eles dependem de um dinheiro supérfluo que sobra, ele é muito importante. O trabalho é muito importante também como atenuador do tédio desse momento, vamos dizer assim, em que o indivíduo está muito em paz e muito pacato, porque o ser humano parece que não foi feito para ficar parado só contemplando, né? Então, a ocupação que deriva do trabalho faz muito bem como remédio também para aliviar o tédio dessa sensação de bem-estar, né? É extremamente importante nesse sentido que a gente também tenha no trabalho uma fórmula bastante interessante de regulagem, ou seja, que a gente não seja obrigado a viver numa velocidade muito maior do que aquela que a gente gosta. Eu acho que a serenidade depende da gente não estar parado, mas estar caminhando numa velocidade compatível com a natureza da gente, ou seja, não obrigatoriamente correndo desvairadamente, mas andando num ritmo que seja um ritmo compatível com o gosto da gente. O trabalho, então, ajuda a resolver o tédio, e para remédio como o tédio, para o tédio ele é muito melhor do que o álcool, do que outras drogas que as pessoas costumam usar quando estão entediadas, inclusive nos momentos de férias, porque todo mundo sonha com as férias, mas aí o não fazer nada gera um vazio que muito frequentemente é preenchido com bebida e com outras drogas, e na realidade mostrando o quanto o trabalho, no fundo, é super amigo da gente, no sentido de ser um bom atenuador dessa sensação desagradável de estar se sentindo inútil, improdutivo e sem coisa nenhuma para fazer. Evidentemente que outras coisas podem suprir o tédio também, que não seja o trabalho, algum hobby que a pessoa tenha, o gosto pela leitura, o prazer de aprender, de estudar, tudo isto, vamos dizer, seria suprir o buraco do tédio com prazeres positivos de todo tipo. Aliás, o próprio trabalho, ele pode ter prazeres positivos, basta que a pessoa tenha gosto, paixão por aquilo que faz. E tenha no ambiente de trabalho um grupo de relacionamento e de relações também, vamos dizer assim, cooperativo e agradável, ou seja, ambientes de trabalho que conseguem se tornar agradáveis e aconchegantes, e ambientes de trabalho onde exista clima de cooperação e algum prazer e desafio intelectual no próprio trabalho, fazem do trabalho fonte também de prazer positivo, ou seja, o trabalho ajuda na resolução dos prazeres negativos, dos desconfortos, e portanto gera prazeres negativos, é um bom remédio para o tédio, que é esse que a gente tem quando está tudo em ordem, e além de tudo, fonte de prazeres positivos, tanto de desafios intelectuais, quanto de estímulos para outros estudos paralelos em relação ao trabalho, quanto convívio com pessoas, e principalmente quando se consegue criar ou viver numa atmosfera de trabalho cooperativa e cordial. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, toda semana ou quase todas, temos novidade por aqui. Até a próxima.
rocking out. Well, I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn $1. Hey, every time I call my baby, I try to get a date. Like, boss, ain't no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I ain't gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Yeah! Hey! 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 Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use your card and go right on next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use your car cause you didn't work late. Sometimes I wonder what I ain't gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Yeah! Hey! 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 I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I am gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Yeah! Hey! 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 Say there ain't no cure for the summertime blues. Yeah! Hey!
noite, New York Bar! Boa noite, Poços de Caldas. Tokyo, down alone, downtown's a go-go. Read a record selection and a mirror reflection. I'll be dancing with myself when there's no one else inside in the crowded, lonely line. Well, I wait so long for my love vibration. I'll be dancing with myself, dancing with myself, dancing with myself. If I had a chance, I ask one to dance, and I'll be dancing with myself. If I looked all over the world, and there's every type of girls, but your empty eyes seem to pass me by. Let me dancing with myself. So let's sing another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I ask one to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, and I'll be dancing with myself. Well, if I looked all over the world, and there's every type of girls, but your empty eyes seem to pass me by. Let me dancing with myself. So let's sing another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I ask one to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. If I had a chance, I ask one to dance, and if I had a chance, I ask one to dance. If I had a chance, I ask one to dance. Dancing with myself, dancing with myself, dancing with myself, dancing with myself.
I was minding my own business, just walking by myself. I wasn't straight and narrow, would look at no one else. I didn't want no trouble, but what else could I do? From the corner of my eye, I spotted you. And then from out of nowhere, my lightning striking twice. Electricity was in the air, I was lost in paradise. Also I thought that's what it was, if I could only see that place that there still comes rush too hard for me. Oh, she said, yo soy el diablo, yo soy el diablo, yo soy el diablo, and she's too hot for me. Ah! As you walk into our room, from the crowd you hear a hush. The young men they all crowd around, the women would all blush. All sort of things, running thieves, looking back and shot. The lips that I just kiss her, throw them too damn hot. Oh, she said, yo soy el diablo, yo soy el diablo, yo soy el diablo, and she's too hot for me. Ah! Yo soy el diablo, yo soy el diablo, es muy, muy caliente. I think that girl is much too hot for me. I say, hey, el diablo, if you're a devil dog, where's your horns beat for? There's some flames and fireballs. I'm feeling love and back and see, I just take back and shot. The lips that I just kissed were burning hot, hot, hot. Oh, she said, yo soy el diablo, yo soy el diablo, yo soy el diablo, and she's too hot for me. Yo soy el diablo, yo soy el diablo, yo soy el diablo, and she's too hot for me.